Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos novamente ao módulo Estudo das Populações Naturais. Eu sou a professora Silvia Mardegan e hoje nós vamos encerrar o conteúdo relacionado aos fatores que dependem ou não da densidade na dinâmica das populações de plantas. Bom, então, para encerrar essa parte do módulo, que nós começamos falando da dinâmica de populações estruturadas em idades e estágios, depois passamos por competição e coexistência, vamos finalizar com o famoso triângulo de Grimes. Lembram-se no vídeo passado que falei do Philip Grimes? Esse ecólogo vegetal que propôs aquela visão mais mecanicista para a competição? Pois é, o Philip Grimes, no final da década de 70, publicou um artigo onde ele afirmava que existiam 3 estratégias que as plantas desenvolvem, que as plantas apresentam, para conseguir sobreviver em condições ambientais distintas. Que estratégias seriam essas? Primeiro, as plantas poderiam ser boas competidoras, que eles chamam de estratégia C. As plantas poderiam ser 2, tolerantes ao estresse, que eles chamam de estratégia S. Ou ainda, as plantas poderiam ser tolerantes ao distúrbio, que eles chamam de estratégia R. Então, retomando mais uma vez o nosso vídeo passado, onde nós trabalhamos o distúrbio, que é a perda de biomassa total ou parcial, que pode ter uma origem natural ou antropogênica, além dele, nós temos também o estresse. O estresse é definido como o conjunto de condições que restringe o crescimento das plantas, ou seja, que restringe o ganho de biomassa. Então, pessoal, estresse e distúrbios são consideradas categorias de fatores que limitam a biomassa das plantas, seja pela restrição do seu ganho ou seja pela perda. Com base nessas duas categorias, estresse e distúrbio, e a intensidade com que elas ocorrem no ambiente, o Grimes propôs, então, estratégias que permitissem condições de habitats viáveis para as plantas, certo? Então, por exemplo, quando nós temos uma baixa intensidade de distúrbio, uma baixa intensidade de perda de biomassa, com uma baixa intensidade de estresse, ou seja, uma baixa restrição para esse ganho de biomassa, a estratégia viável é a competitiva, C. Já quando temos a intensidade do distúrbio baixa, mas a intensidade do estresse, a intensidade da restrição de ganho de biomassa alta, nós temos a melhor estratégia, aquela tolerante ao estresse. Agora, quando nós temos a intensidade do distúrbio elevada, mas a intensidade do estresse é baixa, a estratégia que se sobressai é a estratégia ruderal, R. E quando temos tanto a intensidade do distúrbio como do estresse elevadas, poxa vida, se a planta não está conseguindo adquirir, ganhar biomassa e ao mesmo tempo ela está perdendo biomassa total ou parcial, nós não temos uma estratégia viável. A teoria do Grimes, apresentando essas 3 estratégias que permitem que as plantas consigam se desenvolver no ambiente, ela se estendeu da ideia de estratégia de seleção RK proposta por MacArthur e Wilson, lá na biogeografia de ilhas, tá? E que vocês já viram ao longo desse módulo. Então, por exemplo, quando pensamos em plantas ruderais, as plantas com estratégia R, aqui eu tenho um exemplo para vocês de um tipo de capim, uma erva daninha, tá? Plantas daninhas são plantas muito ruderais, muito tolerantes ao distúrbio. Então, quais são as características? As plantas ruderais, elas se assemelham aos indivíduos R-estrategistas, tá? Ou seja, as plantas ruderais possuem um ciclo de vida curto e um investimento elevado em reprodução. O negócio dessas plantas é ocupar um espaço onde nós tivemos a perda de biomassa, onde tivemos um distúrbio, crescer rapidamente para então produzir seus descendentes. E as plantas tolerantes ao estresse? As plantas com estratégia S, representadas aqui por essa árvore, uma espécie clímax. As plantas tolerantes ao estresse são plantas que fazem alusão às K estrategistas, certo? E possuem então como consequência uma baixa taxa de crescimento e um ciclo de vida, consequentemente, mais longo. Elas conseguem se manter naquele ambiente por mais tempo, ok?
Entre esses dois extremos de plantas ruderais e plantas tolerantes ao estresse, passamos a ter a existência de um gradiente de condições ambientais e, consequentemente, plantas que apresentem várias estratégias intermediárias. Vejam só, se agora fizermos uma representação gráfica das três estratégias nos três extremos de condições, onde nós temos no extremo de competição, a estratégia competitiva C, no extremo de estresse, a estratégia de tolerância ao estresse, a estratégia S, e no extremo de tolerância ao distúrbio, a estratégia ruderal R, e ao longo dessas três condições, nós tivemos um contínuo de estratégias frente às condições intermediárias, nós vamos ter algo mais ou menos assim. Quando nós temos uma condição ambiental onde o estresse, principalmente, mas também a condição são baixos e a tolerância ao distúrbio é necessária, nós temos plantas que desenvolvem estratégia CR. São chamadas de plantas com estratégia ruderal competidora. Já quando temos uma condição onde o distúrbio é baixo e nós temos o estresse com uma intensidade intermediária, temos plantas que desenvolvem a estratégia CS, competidoras tolerantes ao estresse. Por fim, quando nós temos um ambiente onde o distúrbio é baixo, mas o estresse é moderado, nós temos plantas SR, ruderais tolerantes ao estresse. E quando nós temos condições onde a competição, o estresse e o distúrbio são moderados, aí a estratégia que se impõe é a estratégia CSR. Ok? Então, vejam vocês que nós acabamos tendo a formação de um triângulo, onde nós temos os extremos e as condições intermediárias. Vamos virar essa figura? Esse aqui é o famoso modelo triangular proposto por Grime, onde nós temos, em cada uma das extremidades do triângulo, as estratégias. Estratégia C, competidora, S, tolerante ao estresse, R, ruderal. Ok? E aí eu tenho as setas. Então, conforme eu aumento a intensidade do distúrbio, ou seja, conforme eu aumento a perda de biomassa total ou parcial, nós vamos ter, então, a mudança nas estratégias intermediárias. Do outro lado, eu tenho o aumento no estresse, ou seja, um aumento na restrição no ganho de biomassa, que novamente é a nossa estratégia secundária. E aí, por fim, o último lado do triângulo, nós temos o aumento da competição. Então, vejam que as setas, elas sobem sempre em direção à condição extrema de cada uma das categorias que nós vimos. Distúrbio, estresse, e aí aqui no caso, que nós vimos ao longo de toda a parte que eu passei para vocês do módulo, a competição, tanto intra como interespecífica. Professora, mas como que eu vou saber se uma planta é CSR, se ela é CR, se ela é CS, se ela é SR? O Grime propôs também uma chave dicotômica para a gente poder categorizar as espécies de acordo com essas três estratégias primárias e as estratégias secundárias que estão ali dentro do nosso contínuo, tá? Dentro do nosso triângulo. Então, por exemplo, aqui a gente tem a chave dicotômica de plantas anuais e perenes monocárpicas. Então, se eu pego uma planta anual que cresce rápido, se ela produz flores precocemente, vejam só, ela é uma planta com estratégia ruderal. Agora, se eu tenho essa planta anual de crescimento rápido, mas a sua floração demora a acontecer, ela passa a ser classificada como ruderal competidora, estratégia CR, certo? E aí vocês podem ver que a planta com estratégia CSR é aquela que é perene, floresce em outras estações que não apenas na primavera, certo? Possui ramos que crescem lentamente, curtos ou rastejantes. O triângulo de Grime, ele permitiu que a gente pudesse classificar diferentes grupos taxonômicos ou mesmo formas de vida de acordo com as estratégias, tá? E apesar de a gente ter um grande questionamento em cima
desse triângulo, em cima dessa teoria, que é por alguns considerada muito simplista, enquanto outros autores apontam uma série de erros, a gente consegue fazer algumas classificações. Então, quando nós pegamos essa classificação do Grime em estratégias, nós conseguimos distribuir espécies de diferentes grupos taxonômicos, bem como diferentes formas de vida dentro desse triângulo. Então, vejam só, começamos aqui por baixo. Árvores e arbustos encontram-se deslocados para o lado da competição. Já os líquens encontram-se aqui no extremo de estresse. Lembrem-se que os líquens são bons indicadores de estresse. No eixo voltado aqui para o estresse, nós temos também as briófitas, mais um grupo utilizado como bioindicador. Olhando aqui em cima, ervas anuais vão estar onde? No extremo da ruderalidade, da tolerância ao distúrbio. Lembrando mais uma vez, quando nós temos uma abertura de clareira, quem entra primeiro são as pioneiras, são as plantas que se desenvolvem rapidamente e cujo objetivo é se reproduzir o mais rápido possível. A situação já muda quando nós falamos de ervas bianuais. Tá? Então vejam que a gente tem um afastamento desse extremo, agora nós passamos aqui para estratégias secundárias. E por fim, ervas perenes e pteridófitas das nossas samambaias apresentam estratégias secundárias para todos os gostos, mas principalmente estratégia CSR. Então, apesar de muito questionado e criticado, esse modelo, essa ideia, essa teoria proposta por Grime, ela nos traz resultados muito interessantes. Alguns pesquisadores consideram o triângulo de Grime um pouco simplista, e outros já apontaram uma série de erros discordando do seu uso. Muito simplista, contendo erros ou não, o modelo triangular proposto por Grime, ele é muito interessante para trabalharmos teorias ecológicas e evolutivas. E hoje, além de utilizarmos aquela chave dicotômica, podemos também trabalhar com modelos estatísticos, modelos computacionais que nos permitem agregar, além daquelas informações, outros atributos, outros traços das plantas. Uma prova disso, esse artigo publicado em 2017, onde Pierre e seus colaboradores trabalharam com mais de 3.000 espécies e, utilizando alguns atributos, conseguiram classificar as plantas quanto às suas estratégias principais C, S, R ou então as estratégias secundárias. Pessoal, esse era o conteúdo do vídeo de hoje. Então, algumas coisas que são importantes para vocês relembrarem. Quando pensamos em plantas e seus ambientes naturais, elas podem possuir 3 tipos de estratégia: serem boas competidoras, tolerantes ao estresse, à restrição no ganho de biomassa ou tolerantes ao distúrbio, à perda dessa biomassa. O distúrbio e o estresse são categorias que limitam a biomassa das plantas, e a combinação de intensidade entre essas duas categorias determina as condições de hábitats viáveis. Lembre-se que quando nós temos estresse e distúrbio ocorrendo em altas intensidades, não há uma estratégia viável. Por fim, o triângulo CSR, o modelo triangular proposto por Grime no final da década de 70, ele é baseado na estratégia de seleção RK de MacArthur e Wilson. Ele possui extremos de condições de competição, ruderalidade e estresse. E aí, entre esses extremos, nós temos um contínuo, um gradiente de condições ambientais e, consequentemente, de estratégias apresentadas pelas plantas. O modelo triangular possui críticas, é claro, mas ele se ajusta a diferentes espécies e formas de vida. Com isso, eu chego à conclusão da minha parte do módulo de populações com vocês. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre ecologia de populações vegetais. Gostaria de dizer que foi um prazer preparar esse material para vocês e espero que vocês tenham conseguido aprender nesse período de ensino remoto. Qualquer dúvida ou interesse em trabalhar conosco, por favor, sejam bem-vindos ao Laboratório de Sistemática e Ecologia Vegetal. Um abraço e nos vemos na nossa próxima aula de revisão. Até lá!
Com isso, eu chego à conclusão da minha parte do módulo de populações com vocês. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre ecologia de populações vegetais. Gostaria de dizer que foi um prazer preparar esse material para vocês e espero que vocês tenham conseguido aprender nesse período de ensino remoto. Qualquer dúvida ou interesse em trabalhar conosco, por favor, sejam bem-vindos ao Laboratório de Sistemática e Ecologia Vegetal. Um abraço e nos vemos na nossa próxima aula de revisão. Até logo!